a Era do Áudio. Então, antes dos 30 anos, eu tinha dado 2,5 voltas no mundo, sabe? De trabalho, assim, de feito, de festival, de aproveitar. E tem uma coisa, assim, que me marcou muito, que foi que contar a história é universal e o ser humano, apesar de todas as máscaras que a gente usa, é o mesmo. E acho que o áudio tem uma coisa que me interessa muito como contador de histórias, que é uma parada de cocriação. O podcast é a mídia que mais engaja. É a mídia que tem mais engajamento, é a mídia que a galera mais ouve. E no final isso vem porque você cria um contrato social, um contrato com o seu ouvinte. Hoje eu converso com Marcel Isidoro, ou simplesmente MM Isidoro. Ele é produtor, roteirista, autor, diretor e, acima de tudo, um grande contador de histórias, um estrategista de narrativas. O MM é o diretor e roteirista de projetos como Amarelo Prisma, com Emicida, audiolivros da saga Harry Potter, Mulher Maravilha, muitos podcasts e muito mais que a gente vai descobrir junto nesse episódio. E se você já é um ouvinte, por favor, tira 20 segundinhos para avaliar a Era do Áudio no teu tocador de podcast. Isso nos ajuda a chegar a mais pessoas. Bora começar? Bom, bem-vindo, MM Isidoro. Obrigada por aceitar meu convite, por estar aqui na Era do Áudio. Prazer falar contigo. Ô, Ananda, obrigado você pelo convite. É um prazer estar falando aqui de algo que pra gente é só uma conversa, né, diária que a gente faz. É verdade, é verdade. Inclusive, eu vi que ontem, né, tu fez uma live com Jordan Peele e hoje tu tá aqui na Era do Áudio, então o homem do povo, né? Me sinto lisonjeada, né? Desculpa qualquer coisa, enfim. E achei muito massa. Falei pro meu marido, ele ficou pirado, ficou surtado, achou super legal, ele é muito fã. Somos todos, bom, né? Pois é. E, por sinal, tu tem uma relação forte com o mercado internacional, né? De trabalhos que tu fez, né? Experiências que tu tem, pessoas que tu conhece. E gostaria que tu contasse, né, pra mim, um pouco da tua história e se essas experiências lá fora ajudaram a te moldar como profissional, te ajudaram a ter uma visão específica, assim, sobre o mercado de audiovisual, sobre as indústrias criativas no Brasil. Então, acho que mais do que me moldar como profissional, acho que me moldou mesmo como pessoa, assim. E aí, naturalmente, isso vai, né, pra qualquer uma das facetas que a gente se apresenta por aí. E o profissional vai muito, porque eu comecei minha carreira no audiovisual mesmo, né, cinema, televisão, publicidade, assim, fui diretor, produtor, roteirista. É do tradicional, né, do cinema, televisão e publicidade durante muito tempo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, assim. Já tô com 24 anos de carreira, né, ano que vem completo minhas bodas de prata. Então, muito cedo, assim, como quando eu comecei a ir, com 15 anos, eu fui fazer um intercâmbio de inglês na Austrália e acabei caindo na Fox Studios, assim, e fiz uns estágios lá, e aí era uma época que a Fox estava fazendo filmes muito grandes, então, começo dos anos 2000, então tinha acabado de rolar os primeiros e segundo Missão Impossível, eu tava ali na época do episódio 2 de Star Wars, das sequências do Matrix, então eu vi aquele mundão, assim, muito cedo, sabe? E, tipo, eu brinco que eu cheguei no proverbial lá muito cedo. E, tipo, aquele sonho que a gente tem de vou trabalhar em Hollywood, vou fazer as paradas. Eu tava fazendo isso adolescente, né? E fiquei amigo dessa galera. Mas aí tem uma coisa principal, assim, que pra mim norteou muito, que eu fiquei muito bom de viajar de graça, que eu falo, assim, de trabalhei no mundo inteiro, então eu só não filmei, só não gravei na Antártida, assim. De resto, todos os outros continentes eu já marquei. Então, antes dos 30 anos, eu tinha dado 2,5 voltas no mundo, sabe? De trabalho, assim, de feito, de festival, de aproveitar. E tem uma coisa, assim, que me marcou muito, que foi que contar a história é universal e o ser humano, apesar de todas as máscaras que a gente usa, é o mesmo. Então, é um negócio que eu comecei a trabalhar muito nas minhas narrativas, e uma das razões que eu voltei pro Brasil foi essa, de que o que toca a gente é universal, assim, sabe? Muda o sotaque, mas os sentimentos, as pulsões, as vontades são muito parecidas, assim. Eu ouso dizer que são iguais, não importa se você está no interior do Zimbábue ou você tá no Festival de Cannes. E eu passei por isso, assim. Teve uma vez que eu dei uma viagem, festivais enormes, assim. Aí eu tava, sei lá, numa festa com o Leonardo DiCaprio e depois, 2 meses depois, eu tava numa aldeia no meio do
do Zimbábue com um xamã, e aí a galera começou a ficar bêbada e eu comecei a conectar que o chaveco entre as pessoas eram muito parecidos, sabe? Eu falei, cara, não mudou nada. Depois que a máscara caiu, que o álcool derrubou a máscara, não importa se é o DiCaprio chavecando a modelete ou o xamã aqui, a galera que tá em volta do xamã, né, tomando os chás e tal, chavecando a galera aqui em volta, é igual. E aí as minhas narrativas começaram a ficar mais universais, assim. E aí começou a rolar essa interlocução muito forte. Então eu até falo que eu não sei fazer filme brasileiro, porque um filme brasileiro é muito específico, né? Eu não sei contar, não sei o mercado, eu tenho muito problema mesmo, assim. Mas aí é isso, daí do nada rola de ficar batendo papo com o Jordan Peele na internet, sabe? Então não posso reclamar. Eu noto, né, que na área do audiovisual e agora especificamente podcast, a gente olha muito para os mercados estrangeiros, sobretudo a América do Norte, né, que é o mercado mais maduro, mais sustentável na área de podcast. E eu acredito que no Brasil a gente tente se espelhar e tente almejar aquilo um dia, mas eu me pergunto, né, e te pergunto, o que a gente tem para oferecer, o que a gente pode explorar mais do nosso mercado, das nossas histórias, quais são essas oportunidades que de repente não estão sendo exploradas no seu potencial, assim, das histórias no Brasil? Então, a maneira que eu analiso isso hoje é que eu vou contar uma história minha, tá? Pra explicar. Eu tenho uma vida paralela, que eu trabalho muito com causas políticas, já representei o Brasil muitos anos em congresso de política externa. Durante a conversa aqui vocês vão ver que todas as minhas mentiras são verdades e vice-versa, assim. Tenho uma vida muito estranha. E aí, uma vez eu tava numa festa no hotel Watergate, em Washington, com os embaixadores dos países. Eu era novinho, assim, uns 18, 19 anos. O embaixador da Austrália se sentou na mesa e parece coisa de piada. Tava eu, um indiano e um australiano conversando. E a gente tava naquela parada, a gente foi no Congresso americano, a gente visitou a Casa Branca, a gente visitou onde a gente tava muito, tipo, America fuck yeah, sabe? Bora! Aqui, democracia! Caramba, vamos! E aí veio o embaixador da Austrália, assim, virou pra gente e falou, galera, respira. Austrália é um país há 100 anos. Era um bando de fazendeiro que sentou e assinou uma cartinha, eram 6 estados que juntou. A Índia tem 1 bilhão e pouco de pessoas e, tipo, castas. O Brasil tem a maior número de moedas da história do capitalismo e uma história de extrativismo. Como é que vocês querem comparar com um país que tem a mesma moeda, a mesma ideia de nação, né? A Constituição há 250 anos. E eu acho que o mercado aqui é a mesma coisa. Como é que a gente quer comparar com o mercado americano, que foi o mercado que fundou a parada e que tá, tipo, muito certinho, e isso gera os seus problemas, há 250 anos. Então, pra mim, o que mais me interessa é olhar o que não funciona, o que não deu certo, sabe? E não só o que deu certo, porque o que não deu certo, pra mim, dá muito mais aprendizado do que o deu certo, porque o deu certo é 1 para 100, né? 1000 filmes que são feitos em, sei lá, 100 mil podcasts que existem hoje numa plataforma. Então, um número. Dos podcasts que existem hoje, 90% dos podcasts não passam do 3º episódio. Dos que passam, então dos 10% que passam, 90% não passam do 22º episódio. É do 21º. Então, basicamente, 6 meses de conteúdo. Então, basicamente, fazendo uma conta de padaria aqui, se você fizer 22 episódios, você tá no topo 1% dos podcasts mundiais. Só por existir. Você só tá lá. E por que a galera para? Por que não funciona? Então, acho que o nosso mercado tem muito a aprender com isso, sabe? Porque a gente não tem uma penetração grande ainda no grande público. A maneira que a gente consome é muito diferente da maneira que a galera consome. Então, quando no Brasil o maior player de podcast é o YouTube, também é o maior player de música, não é o Spotify, não é a Deezer, não é esses outros, o Resso, né? Não é esses específicos de áudio. Tem alguma coisa aí. Quando aqui a gente não tem internet banda larga no país inteiro, mas quase praticamente todas as casas têm algum tipo de conexão, porque virtualmente todas as casas brasileiras têm um celular, mas virtualmente quase todos os celulares são pré-pagos, a galera só vai conectar na internet, basicamente, com o que o plano pré-pago dá. Basicamente, são dados subsidiados por Big Techs. Os apps do Meta e, às vezes, um YouTube, Google. Agora você tá tendo outros players vindo. Então é isso. Se a gente quer crescer, o que adianta a gente só olhar pro Spotify? Ou olhar só pro Deezer? Olhar só pra esses players? Ou até olhar só pra MesaCast, sabe? Que é um formato, porque o formato de MesaCast, o negócio ali é corte, não é o podcast em si, né? Tem 3 horas de conversas, quantos cortes de 5 minutos você consegue ter pra pôr no seu canal do YouTube, e cada um com centenas de milhares de views, e aí você
tem uma porrada de AdSense ali e vende publicidade em números altíssimos de views, né? Então eu sou muito fã disso, assim, sou muito fã de olhar agora pra micronicho, sou muito mais interessado em, tipo, ter 10, 20, 30, 100 mil ouvintes que ouvem, tipo, a minha média pessoal de podcast é 99% de retenção de audiência. Então quem dá play ouve 99% do episódio, praticamente sai nos créditos finais, assim, tanto por meus podcasts de marca quanto meus podcasts próprios. No YouTube é aquele gráfico escorregador, né? Começa altíssimo, os primeiros segundos escorrega e fica ali nos 15, 20, 30% quando você é muito foda, um youtuber muito foda. Então o áudio tem essas possibilidades de você trabalhar em dark social, criar um podcast para WhatsApp, para Telegram, e você, de vez ser o novo Podpah, você pode ser o Podpah da sua quebrada, o Podpah da sua cidade, né? E aí você vai ter uma conversão muito maior para falar com 20 mil pessoas da sua cidade do que falar com 1 milhão de pessoas do Podpah porque é muita gente com gostos muito diferentes. Ali não, ali você vai saber, até para depois você monetizar, né, esse seu rolê é muito mais fácil, porque você tem que falar com os restaurantes, as lojas, os empresários daquela localidade, não a Guaraná Antártida, não a Magalu, sabe, empresas nacionais. Então esse ponto de vista, que nos Estados Unidos é muito difícil, ultimamente é muito difícil porque eles são uma cultura muito mais homogênea que a nossa, né? Você presta atenção na cultura americana, não importa se você tá em Nova York, se você tá em Los Angeles ou centro-oeste americano ali, eles são muito parecidos. Aqui não, aqui eu tô em São Paulo, você que é do sul, e a galera do norte são culturas e ideias e paradas muito diferentes. Então como é que a gente usa isso a nosso favor, e principalmente não só fazer as pessoas vir até a gente, mas a gente ir até as pessoas, sabe? É isso que eu tô muito interessado no mercado, que a gente pode explorar muito, porque é um mercado que, como você falou, não tá solidificado. Se não tá solidificado, ainda não tem regra. A gente tá criando essas regras agora. A gente tá criando as métricas, a gente tá criando os modelos, estamos criando tudo, né? As grandes empresas de mídia entraram agora no mercado. Então, quando você tem a Globo entrando, quando você tem a Time Warner, mas a Warner Discovery, essas empresas, ou até a Audible chegando aqui no Brasil, né? Uma Amazon pensando em áudio, assim, a gente tá criando agora o que é o mercado, quais são métricas, quais são os KPIs, o que é uma boa audiência. Até muito pouco tempo atrás não existia, já que a gente tá no ano do podcast no Brasil há 10 anos. Né? Sim, é interessante isso que tu falou também do acesso, né, do acesso aos streams, aos aplicativos, à internet, porque umas semanas atrás eu bati um papo com o pessoal do podcast Pontes, que é um podcast de Moçambique, para entender como é que as coisas funcionavam por lá. E aí eles me disseram que era muito comum podcast, né, que muitos não chamariam de podcast, circular pelo WhatsApp, ou seja, basicamente um áudio de WhatsApp que eles fazem circular, porque tem as limitações, né, do acesso à internet, e esse podcast WhatsApp era uma coisa que era muito popular e me chamou bastante atenção, né, como cada país tem a sua maneira de criar os seus standards, as suas regras, né, a sua história, né, dentro do podcast. Achei muito bacana. Mas, bom, seguindo aqui, MM, justamente, né, tu já trabalhou com muitas coisas, tu trabalha com várias mídias diferentes, mas o que te trouxe pro áudio? O que te despertou para o áudio em específico? Sim, sendo muito verdadeiro, foi a preguiça de filmar. Ir pro set é sempre muita tensão, né? Mas acho que tem uma coisa pra mim que eu entendi, que eu sou contador de histórias. E acho que o áudio tem uma coisa que me interessa muito como contador de histórias, que é uma parada de cocriação. No cinema, quando eu tava no audiovisual, né? Quando eu tava dirigindo alguma coisa, era a minha versão daquela história, né? Então, dá um exemplo prático. Quando eu escrevi e dirigi o Amarelo Prisma com o Emicida, com o pessoal da Lab Fantasma. O primeiro episódio é sobre saúde física. E a gente tava falando ali e tem uma fala lá que eu falo, poxa, lembra quando você tava doente, sua avó pegava uma plantinha no quintal dela? Quando eu falo quintal da avó, eu pensei o meu quintal da minha avó, você pensou o quintal da sua avó, a galera que tá ouvindo isso aqui, cada um pensou o quintal da avó deles. Se eu fosse fazer a mesma coisa em documentário, eu ia ter que escolher um quintal de vó. E aí, essa história tem um impacto, obviamente, mas não tem um impacto de co-criar. E quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a entender que o áudio, o único conteúdo companheiro que te acompanha nas coisas, né? A única coisa que você consome fazendo outra coisa, não importa se é uma música, se é uma notícia, se é o rádio, se é o podcast, se é uma radionovela, se é um audiolivro, você pode estar parado sem fazer nada, mas quase sempre você pode estar ou na festinha dançando, que tá fazendo alguma coisa, né? Ou você tá lavando roupa, ou você tá no carro, ou você tá malhando,
cozinhando, fazendo qualquer coisa, o áudio tá lá com você. Então são alguns vetores, assim, que me trouxeram. E aí, quando eu entrei de cabeça, assim, uns 4, 5 anos atrás, foi um rolê que eu comecei a entender essa potência, né? Porque é a coisa mais primal que a gente faz como ser humano, que é sentar em volta da fogueira e contar história. É o único sentido que a gente não desliga, né? Tipo, você tá dormindo, você ouve uma sirene e você acorda. Às vezes um cheiro, uma luz, uma cor, uma coisa você demora mais, mas o ouvido tá lá. Alguma coisa quando a gente tava na floresta e tinha o leão vindo atrás da gente, a gente se desenvolveu assim. Então acho muito poderoso como contador de história o áudio. E é interessante porque mesmo não sendo uma mídia visual, ela é visual porque cada pessoa cria, né, a sua Eu acho imagem, que é a mídia mais visual que existe. Né? O livro também proporciona uma coisa parecida, né, de cada um imaginar a sua coisa, né? Exato, então eu acho que é bem pra agora que eu tô criando formatos novos, que eu ainda não posso falar publicamente sobre isso, mas tô fazendo uns projetos aqui que eu tava falando, que é exatamente isso, assim, tipo, eu não posso pensar como cineasta, eu tenho que pensar quase como um escritor de livro, um autor e um autor de teatro. É muito mais, tipo, a caixa preta do teatro, né, tipo, um teatro sem cenário com o livro do que o cinema. É uma outra coisa, assim, que é isso, não importa onde você tá, eu tenho que fazer você imaginar alguma coisa, sabe? Eu tenho que projetar diretamente através do seu ouvido imagens pra dentro do seu cérebro. Então, como é que eu faço isso? Qual que é o som? Qual que é a ação? Qual que é a voz? O que é o efeitinho? Né? O que eu gosto de chamar de identidade sônica de cada cena. Então, como é que a gente faz isso? Eu tô muito me divertindo horrores, assim. Tipo, é muito melhor, né? Você vai fazer uma cena, às vezes, de uma ficção, eu ia filmar, abrir a câmera, ficava ali, aí hoje eu falo, não, tá faltando um passarinho aqui, assim. Aí vem um cara, coloca o som do passarinho, você tá com o fone, com o olho fechado, fala, isso, mais pra direita. E aí ele só aparece, assim, ele só entra pra direita, você fala, era isso que faltava, que da hora. Sim. E quando tu começa um projeto, que tu tem muita experiência com projetos multimídia, tu já pensa que ele poderá virar uma outra coisa, um outro formato, ou tu vai fazendo uma coisa por vez, ou tu já vai pensando lá na frente, como é que é esse teu processo de, eu ia falar repurposing, sei lá, de recriar, né, um projeto, de replicar pra outra mídia? Aqui a gente usa uma palavra que eu odeio, que é o desdobramento. Ah, ok. Aqui no Brasil virou essa palavra, mas eu não gosto dessa palavra. Então, eu não gosto porque é isso, eu acho que na internet, uma das minhas vidas, eu dou muito a consultoria de estratégia narrativa, né, pra projetos, pra empresas, pra campanhas, e uma das coisas que se você já trabalhou comigo, você já me ouviu falar, é que eu não acredito em desdobramento, porque eu acho que você pode fazer o que você quiser na internet, só que cada mídia é uma mídia, no sentido de, se você pegar a mesma história e contar como novela da Globo, novela da Record, série do SBT, série da Netflix, série da HBO, vão ser coisas muito diferentes. Não dá pra desdobrar uma novela da Globo pra uma série da HBO. São processos diferentes, ideias diferentes, linguagens diferentes pra mesma história. Eu acho que a rede social, a internet é a mesma coisa, assim. Então, a minha cabeça já pensa assim normalmente, porque ultimamente, faz uns bons anos, assim, eu não vendo só projeto, eu vendo processos. Quando eu tô com uma marca, quando eu tô com um player de streaming e tal. Então eu falo, beleza, no final desse processo a gente vai ter esse projeto pronto. Só que pra fazer isso acontecer, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter esse tempo, eu tenho que trazer essas pessoas, a gente tem que conversar tal coisa, a gente tem que usar essas ferramentas, sabe? Tipo, se vocês comprarem esse processo, eu vou te entregar o projeto. E só fazer o projeto, pra mim não é mais interessante. Pra galera ouvir aqui, sei lá quanto tempo vai ter esse episódio final, quanto tempo a gente ficou conversando por e-mail, quanto tempo você teve que ler coisa que eu ouvi, ler coisa que eu fiz, pra galera clicar e dar play e às vezes odiar o nosso papo, né? Então, pra gente que tá criando, eu acho que pensar o processo tão ou mais importante que pensar o projeto. Porque o projeto final é uma consequência de um processo bom. Então, como eu tô sempre pensando nessas paradas multimídias, o processo é muito importante. Normalmente eu tenho que fazer um processo que já engloba isso. Então, agora, esse eu posso já dar um spoiler, mas eu tô fazendo um áudio documentário pro Instituto Socioambiental sobre a causa indígena quilombola ribeirinha, né? As causas da floresta. E aí a gente mandou, sabe? São experiências de aprendizagem de influenciadores indo até aldeias, indo até quilombos ou regiões ribeirinhas, indo pra floresta, ter alguma jornada de aprendizagem, não só com as pessoas, mas com aquele espaço físico, né? Que sair da cidade, assim, e aprender. E aí como vai ter uma saída da rede social, uma parte dos processos é dentro do roteiro da viagem, já colocar possibilidades e acrescentar uma pessoa na equipe
para captar vídeos e fotos e partes que vão ser usadas na mídia social, mas não vai ser usado no episódio particularmente, sabe? Então, assim, dentro do roteiro da experiência, não necessariamente o roteiro do episódio, a gente colocou momentos para a produção desses conteúdos, dessas fotos, desses lugares, que vai se desdobrar, com muitas aspas, em conteúdos para as outras redes, que são conteúdos visuais, né? Então, é esse hack, assim, que a gente acaba fazendo de dentro do próprio roteiro. Por exemplo, se você ouviu o Amarelo Prisma e vê as mídias que a gente fez para o Amarelo Prisma, a ideia era essa, assim, era um conteúdo muito cabeçudo, que tinha o podcast de 1h30, tinha um corte menor de 10 minutos pro YouTube, tinha os posts de rede social, né, principalmente Instagram. E aí dentro do roteiro tava muito bem já é demarcado isso, o roteiro inteiro do episódio. Essa fala aqui é uma fala que se autocompleta, porque é um corte do Leandro, do Emicida, falando alguma coisa que vai pro vídeo e que vem pra rede social. Uma pergunta muito específica, muito curta, pros 40 entrevistados responderem, que vai virar um corte de 30 segundos pra um rolê. Então, dentro, assim, mas se você ouve o podcast, tá lisão. Mas dentro do podcast, dentro do roteiro, eu já fui demarcando. Porque eu acho o meu produtor, o Gui Pinheiro, um dos sócios da Ampere, ele fala muito isso, assim. O Kubrick tinha ele sempre falava em entrevista que cada $1 que ele economizava, que ele gastava na pré-produção, era $5 que ele economizava na produção. Então, pra mim é isso, assim, eu gosto muito da pré e da pós, que pra mim é onde eu faço as ideias acontecerem. A produção em si, a gravação e tal, ainda mais vindo do cinema, aquele set, 200, 500 pessoas ali tendo que comer, reclamando, acordando cedo, né? É sempre muita atenção, assim, mas a pré, principalmente nesses lugares de podcast que a gente tem, pra mim é a sacada, sabe? Você ter uma pauta, você fazer uma pesquisa, você entrar numa entrevista preparado, você saber resolver um problema técnico, você saber como você vai editar, se acontecer alguma coisa, que aí você vai relaxando e a produção fica tranquila. Então, na estratégia narrativa multimídia, assim, pra mim é a mesma coisa. Em algum momento eu sei que o cliente vai querer ter uma saída de rede social, então já vamos calcular isso antes. Já vamos preparar isso antes, porque depois equipe, editor, às vezes é R$500 a mais por episódio, que em 10 episódios vira 5 mil. E aí é uma diferença que um produtor, que uma empresa às vezes não quer pagar, sendo que o podcast ainda não tem o orçamento de um filme. Então, 5 mil dentro de um orçamento de 20, 30, 40, 50 é uma porcentagem grande a mais. Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Me bateu uma curiosidade sobre como é que funciona quando uma obra ela é adaptada para áudio. Por exemplo, a saga do Harry Potter, né, que tu dirigiu, fez o roteiro também, não foi, MM? Sim, então, o do Harry Potter, o que a gente fez foi a Pottermore com a Storytel. A Pottermore que é a editora da J.K. Rowling, e a Storytel, que é um serviço de audiolivros, tinha os direitos de adaptar pra cá, e aí eles chamaram eu e o Ícaro Silva pra narrar, e aí o que a gente fez foi, basicamente o livro, a gente tá lendo o livro, respeitando, só que a gente tomou certas liberdades com algumas passagens de adaptação. Primeiro que a gente fez uma parada que não é o Ícaro lendo o livro, é o Ícaro interpretando o livro. Então, se vocês ouvirem, o Ícaro faz 241 vozes diferentes, que são os 241 personagens diferentes que aparecem nos 7 livros da saga. E meu trabalho como diretor foi basicamente ficar olhando ele ser genial, assim, que o moleque, não é que ele parava, ele fazia a voz do narrador, parava, fazia as vozes do Harry, parava, não, ele lia corrido, assim, tem até um vídeo que a gente postou, e Harry falou, olá, blá, 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 e Dumbledore falou, Harry, blá, blá, blá. Tipo, ele só lia, assim, a página, e ia mudando a voz, assim, ele ia mudando o corpo, era real muito impressionante, foi um ano, assim, que eu fiquei impressionado com meu amigo, de quão genial ele é. Mas aí a gente tomou certas liberdades de retraduzir certas coisas e readaptar certas coisas, assim, porque o Ícaro, como um homem preto LGBT, eu, como um homem preto, não podia deixar
deixar certas coisas passarem, assim. Então, um exemplo aqui é um livro que envelheceu bem em certas coisas. E não tô falando nem do politicamente correto, assim, sabe? Já era uma questão dos anos 90 quando ele saiu. Ele é muito, muito machista, sabe? A Hermione não pode gostar de quadribol, porque não é coisa de menina, né? Ela não pode. Então ela vai pra Copa do Mundo e quando volta pra Hogwarts, ela não pode falar porque ela é menina, isso não é coisa de menina. É ridiculamente gordofóbico, muito capacitista, todo xingamento é retardado, débil mental, lerdo. E aí a gente começou a mudar isso, assim, a gente começou a questionar e mudar. E aí a gente entrou num acordo com a Pottermore, então a gente retraduziu, porque pra encaixar na boca do Ícaro, pra gente falar, pra dar uma voz, o Ícaro não podia ser essa pessoa que falasse essas coisas, sabe? Ainda mais que a gente tá apresentando pra uma geração nova, né? Os filhos dos nossos amigos, assim, então... E a história é demais, a história é boa. A história, ainda mais do quarto livro pra frente, é muito incrível, assim, a narrativa, você engaja muito. O Ícaro narrando já era genial. Mas, assim, foi um presente, né? Brincar com... O áudio tá me trazendo possibilidades de brincar com coisas que no audiovisual eu teria que ter nascido branco de olho azul publicitário americano pra poder brincar, sabe? Tipo, americano inglês, assim, que ia ser muito difícil eu, no Brasil, preto, diretor, dirigindo Harry Potter, sabe? Mas aí ali a gente conseguiu dirigir, conseguiu questionar, conseguiu trazer parte da história, colocar o nosso molejo dentro da narrativa. E é isso, se você gosta do Harry Potter, vai ouvir, né? Porque eu fiz não, mas tá muito legal. O Ícaro é um gênio, assim, vale a pena pra ouvir o Ícaro. E esse é um exemplo também da importância do empenho nessa parte de produção e não necessariamente contar com a edição pra poder resolver os problemas, né? Ainda mais numa saga tão longa, né, MM? Não, a gente tinha que ter muito preparo, a gente tratou como um filme, assim, porque o Ícaro, pra quem narra audiolivro, pra quem nunca tem curiosidade de saber como é feito um audiolivro quase sempre, por contrato, por exemplo, nesse, a gente podia ficar só 3 horas gravando. Por dia? Por dia, porque sua cabeça dá tilt. É uma parada, cansa muito, assim, você ter que ler a página, saber onde tá, narrar, ainda mais nesse caso que tinha a voz diferente pra fazer. Então a gente tratava como um filme mesmo, assim, amanhã a gente vai ler 15 páginas. Então, vamos ser dessa. Eu me preparava, o Ícaro preparava, ele já chegava meio aquecido, ensaiado, sentava, gravava um pouquinho, tomava um chá, voltava, gravava 3 horinhas, vambora. Então, cada livro ali que você tá ouvindo, então a média de acho que é 15 horas, a média dos 7 livros, assim, cada livro. Tem livro de 20 e poucos, tem livro de 8. Acho que o primeiro tem 8, o último tem 20 e pouco. A gente demorava de 1 a 2 meses, de um mês e meio a 3 meses por livro, assim, pra gravar. Então, e isso assim, a primeira passada. E aí tem vezes que você não tem uma palavrinha que engasga, você não ouve. Eu ainda tinha que acompanhar o Ícaro, acompanhar a gravação, acompanhar no auge da pandemia. A gente não tinha engenheiro de áudio, tava só eu e ele no estúdio, sabe? O engenheiro ia de manhã, deixava tudo pronto, voltava à noite pra pegar os arquivos, pra subir pra Inglaterra, e eu ficava tendo que operar a mesa, ler o texto, ver o Ícaro, prestar atenção na atuação. Aí tinha umas vezes que, então, tipo, a gente teve 2 momentos. Então, teve esse primeiro momento da gravação, editava, e aí na edição tinha uma passada de erros, muito, muito na cara, ia pra Inglaterra, eu já vinha da Inglaterra, e depois tinha uma outra passada dos cabeças da Pottermore, porque a J.K. Rowling fala português, né? E aí, Bom, ela morou aqui em Portugal, inclusive, né? Então, ela morou em Portugal, exatamente, ela fala, então a parada é isso. E aí eu fiz como eu fiz o audiolivro do Chico Felice, que acabou de ganhar a Comic Con, o prêmio Ai, maravilhoso, da CCXP. Então, aí foi o primeiro audiolivro que eu dirigi, que foi o da Elke, com a Fernanda Stefanski narrando, aí depois a gente fez o Potter, assim, um rolê que eu fiquei muito... Imagino que tenha sido um desafio maior por ser uma obra tão extensa. Então, é um desafio, e esse desafio de fazer todo dia, né? Tipo, durante 1 ano. Sim. E é isso, se o livro não fosse legal, ia ter sido um martírio, mas como o livro é legal, por exemplo, o Ícaro é muito fã, desde criança, da obra, assim, a gente fazia com prazer, ele ficava comentando, ele falava, meu Deus, essa cena, esse carro, esse personagem, olha isso, a pessoa morreu, vamos chorar. Então foi muito legal, assim, mas é um processo que é isso, não dá pra sentar e ler o livro, sabe? É muito difícil fazer isso, é só sentar e ler. E, MM, uma dúvida que surgiu agora, por exemplo, falando, né, do livro Mulher Maravilha, que por acaso eu adorei, eu escutei e tal, achei muito bom. O teu trabalho como estrategista de narrativas, nesse tipo de obra, tu consegue exercer ali o teu trabalho, ou ele é muito mais direção, já que imagino que não se tenha a liberdade criativa pra fazer alterações, né? Porque tem ali, ou tu tem uma licença que tu tem que ir, né, com a editora. Então, acho que depende do caso, depende do livro. Então, Mulher Maravilha, como ele nasceu em audiolivro e depois virou livro, tem algumas coisas assim que eu combinei com o
combinei com a Mari Rollier, que foi a editora dentro da Storytel do livro, a editora de livros, né, não a editora de edição cortes, que tinham certas coisas que tinham que encaixar bem na boca da Fê, da narradora. E às vezes, se você não escreve falando em voz alta, você não rola. Então, quando eu tô escrevendo roteiro de podcast, quase sempre eu gravo uma versão pra eu ouvir, pra ver se tá encaixando, se tem ritmo, se tá rolando, e depois ainda faço uma versão nova com um narrador, sabe? Pra ver o que encaixa melhor na boca da pessoa, o que vai encaixar. Então, pro Mulher Maravilha específico, a gente tomou certas liberdades nesse lugar. E aí, pro Harry Potter, a gente ia pra esse outro lugar, assim, porque, por exemplo, o Harry Potter, ele é muito ruim de ler em voz alta, porque a J.K. Rowling, ela escreve sentença dentro de sentença, ideia dentro de ideia, ela não usa ponto, ela usa vírgula, principalmente a tradução em português, ela é muito assim, então ela fala, IMM estava falando com a Nanda, vírgula, a Nanda que mora em Lisboa, vírgula, Lisboa que é a capital de Portugal, vírgula, Portugal que fica dentro da Península Ibérica, sabe? Então ela vai abrindo ideia dentro de ideia, dentro de ideia, e quando você for ver uma sentença de um parágrafo inteiro, assim. Então pra falar, você tem que saber o ponto, você tem que entender aquela sentença, aquele parágrafo antes de falar. E aí, pra encaixar, assim, tem umas paradas de ritmo, assim, e por isso que o Ícaro é um gênio, como ele vem do musical, como ele é cantor, como ele é ator, como ele faz novela, que é isso, você pega o texto no dia de manhã, estuda, à tarde tá gravando. Então, tipo, como o Ícaro faz tudo isso, foi uma facilidade muito maior do que pegar. Por isso que eu acho que se você quer narrar audiolivro, se você quer até narrar podcast, tal, fazer curso de teatro, fazer curso de música, curso de musical, é muito mais importante do que acho que, às vezes, curso de voz, especificamente de voz, ou especificamente de atuação, sabe? Porque é um outro registro, é uma outra parada que você tem que fazer. Nas pesquisas que eu fiz recentemente, me pareceu que os atores de teatro, eles conseguem segurar muito bem um audiolivro melhor do que, de repente, só um locutor que não tá acostumado, né? Ou um ator mesmo, né? Um ator de novela, um ator de TV e tal. Concordo. E, MM, vamos falar um pouco sobre podcast, e eu gostaria de saber um pouco mais da tua percepção sobre os podcasts de mesa redonda, os mesacasts, que são tão populares no Brasil, fazem muito sucesso, e por isso muita gente opta, né, por experimentar com esse tipo de formato. Acontece que nem todo mundo tem coisas interessantes pra falar, não é mesmo? E às vezes muita gente vai pra esse formato, e eu me pergunto se eu acho que nem sempre é o melhor formato. Eu queria saber de ti o que tu acha, assim, dessa explosão de todo mundo querer fazer um mesacast e um podcast aí de conversa de bar, e se isso tá saturado, na tua opinião. Então, eu concordo. Eu acho que o mesacast, né, é o formato que mais funciona no Brasil, porque a gente é social. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o que mais funciona no Brasil porque a gente ainda não ousou em direito a pensar e produzir outros formatos. Então, estão vindo aí. Tanto que é isso. Vem o Spotify, adapta o Paciente 63 do Chile pra cá, é hit. Vem o Chico Felice, faz um narrativo, faz um true crime, que não é um true crime, mas é um true crime ao mesmo tempo, na Mulher da Casa Abandonada, é hit. Porque a gente não tá acostumado ainda. A gente não chegou. Tipo, a gente tá acostumado com a Rádio AM, né? A gente tá acostumado, porque é só uma readequação on demand de um formato muito antigo. Mas a gente ainda não chegou lá, porque o mesacast tem essa falsa impressão de ser mais fácil. E é, de novo, aquela métrica que eu falei, assim, tipo, quando você pega do 90% dos podcasts que existem param no terceiro episódio, e você faz uma análise fria, e eu que tô no meio e falo com a galera, dou muita consultoria, mentoria pra galera, assim, é isso, a galera chega com essa impressão de, porra, vou pegar, porque quase sempre acontece no audiovisual, né? Eu vou comprar a câmera foda, vou comprar um microfone bom, vou ter a internet, vou colocar uns LED atrás de mim colorido, vou colocar uma tela pra ter o logo do patrocinador, como é que eu monetizo, blá blá blá, e não se fala de pauta, não se fala de pesquisa, parada que, tipo, eu e meus amigos, a gente se diverte no bar, e a gente é engraçado pra caramba, então vamos sentar e falar, vai ser livre, vai rolar. E, cara, falar durante 5 minutos, com começo, meio e fim, já é difícil. Imagina meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por isso que eu acho que o modelo, e assim, eu tô muito próximo de alguns desses podcasts grandes, e claramente o modelo deles é o corte, não é o podcast. Então tem a live, né, que vira o áudio ali de 3 horas, mas eu acho que é como se fosse uma máquina de white noise, assim, que você põe pra ouvir, beleza, eles estão falando de podcast, isso me interessa. E aí você fica atento e presta atenção. Agora eles estão falando de massagem. Pô, isso aí não me interessa, aí só fica um barulhinho atrás te acompanhando. Agora eles estão falando de futebol. Você chama atenção de novo. Mas aí no corte faz sentido, porque é uma ideia fechada. Então o mesacast parece muito fácil. E aí quando você coloca na ponta do lápis o processo, que é o que a gente não fala, e por isso que eu sou muito nóia, muito fã do processo, vamos lá,
fazer um episódio, quando você tem que ter a ideia, chamar convidado, marcar convidado, fazer com certeza que o convidado vai, bater com o seu co-host ou com você, fazer uma pautinha, ligar, gravar, ter certeza que o áudio tá funcionando, pega esses áudios, você vai editar, vai fazer a capinha, vai fazer a descrição, vai subir nesse rolê, vai fazer o material de divulgação. Isso assim, passando por cima numa lista super, super rápida aqui. Você faz isso uma vez. Na segunda vez, putz, vou ter que buscar meu filho no colégio, tô cansado, o trampo foi foda. Na terceira vez, você já tá puto, acaba no terceiro episódio do seu podcast. Então, por isso que a estratégia narrativa, pra mim, é tão importante. Então, o MesaCast, assim, parece o mais fácil, mas eu acho que não é. Então, quando eu tô dando mentoria, eu sempre falo, caras, ou pessoas, pensem em temporada, ouçam outros formatos. É nem se você não falar a língua, você pode não falar inglês, mas ouça o que a Gimlet faz, ouça o que, tipo, esses gigantes, sabe? Seja um do Reply All até um 99% Invisible. O que esses caras estão fazendo há 10 anos? O porquê o Serial funciona? O que é que tá te trazendo sonoramente? Ritmo, entrada da voz do narrador com a entrada da voz da entrevista. Começa a entender os blocos que você pode construir, porque às vezes é mais fácil você gravar a temporada inteira e ir lançando. Você quer fazer ao vivo, quer fazer entrevista, tá? E se naquela semana o entrevistado não aparecer, acontecer algum problema, você tem uma pauta fria, você tem um gravado pra te ajudar aqui, você pode ter um semanal durante um ano, mas é mais fácil você pensar em, por exemplo, em 4 temporadas de 13 episódios, que aí dá os 52 no fim do ano, e aí você faz, essa temporada eu vou falar sobre podcast, essa temporada eu vou falar de audiolivro, essa temporada eu vou falar, e óbvio que você vai bater nos outros temas, mas te facilita pra achar pauta, pra achar convidado, pra preencher um episódio se você não tiver esse episódio, se for um episódio que você tem que encher a linguiça ali, porque no final a maior treta pra mim é que o podcast é a mídia que mais engaja, é a mídia que tem mais engajamento, é a mídia que a galera mais ouve, é a mídia que tá gerando mais ROI em investimento, assim, e no final isso vem porque você cria um contrato social, um contrato com o seu ouvinte. Então, se você fez 1, 2, 3 podcasts saindo toda terça-feira, 10 horas da manhã, e esse podcast tem 1h30, se um dia sair na terça com meia hora, o seu ouvinte vai ficar puto. Se sair com 2 horas, ele também pode ficar puto. Se sair na quarta, ele vai ficar puto. Porque ele tava guardando aquele episódio pra uma hora do almoço, pro ônibus, pra alguma coisa que vai caber naquela 1h30 ali. Então, a parada que a gente sempre, por exemplo, eu sempre faço piloto. Eu piloto, assim, tem podcast às vezes que eu piloto 6 episódios pilotos, assim, antes de ir pro primeiro, sabe? E às vezes não é o piloto de meia hora ou 1 hora, é o piloto de 10 minutos, assim, de como é que se em 1 minuto isso ficar chato, imagina com 10, né? Então eu pego todas as ideias que a gente tem, jogo no roteiro, gravo com alguém e tal, e a gente vai filtrando até que faz um episódio piloto. Na verdade, quase sempre os nossos pilotos são os que vão pro ar, os primeiros episódios que vão pro ar, que agora, né, fazendo isso há 20 anos, a gente é mais fácil. Mas é isso, então o MesaCast eu acho que parece fácil, não é. É tipo você olhar um Faustão, um Silvio Santos, um Luciano Huck, de ficar no ar tantas horas numa televisão é muito difícil chamar atenção, acontece muita treta, e eu acho que tem uns formatos que são mais fáceis, assim. E acho que essa coisa que você falou lá atrás de olhar pro mercado, a gente olha pro que é sucesso, não pro que pode ser. Então é isso, isso aqui, o Podpah, o Flow, esses aqui são sucesso, vamos fazer igual. Mas, cara, audiolivro, ficção, podcast em Dark Social, tem tantos outros formatos crescendo muito, assim. Então, por exemplo, você quer ser cineasta, antes você fazia uma HQ, hoje você pode fazer um audiodrama, né? Aí você pega o Homecoming, a série da Amazon, foi baseada num podcast. Você pega o Song Exploder, é também um podcast que virou série da Netflix, Shrink Next Door. Então tem muitas outras coisas que vieram do áudio e viraram outra coisa, assim, mas não são MesaCast. É muito difícil ver um MesaCast virar alguma coisa, sabe? Assim, pensando em estratégia narrativa, criação de propriedade intelectual, essa que é uma outra parte do mercado. Agora ficou mais fácil apoiar a Era do Áudio. Entrando em apoia.se/ajude a Era do Áudio, você pode fazer uma doação esporádica a partir de R$3, sem compromisso, sem assinatura mensal. É o valor que você pode e acha justo. Já se você quer ser um apoiador mensal, entra em apoia.se/a Era do Áudio e garante o acesso ao nosso encontrinho mensal dos ouvintes. Se você tá fora do Brasil,
ouviu pode acessar as opções equivalentes no Patreon. Esse apoio financia a edição do podcast para eu entregar episódios semanais aí no seu tocador. Então ajude e divulgue. Todos esses links estão aqui no box de informações do episódio. E agora a gente volta para a entrevista. Por falar nisso, Teto citou antes, né, a mulher da casa abandonada, e é óbvio que isso é uma situação específica e tal, não vou usar como exemplo, acredito que não se aplique, pelo menos não no momento, mas eu penso assim, eu acho que o áudio ainda está talvez carente de investimentos, de monetização, de ser sustentável financeiramente para muitos dos criadores, e muitas vezes o criador pode criar algo em áudio que vai virar outra coisa, um doc, um livro, qualquer outra coisa, só que por estarmos muito carentes, de repente esse criador pode se vender por pouco e não estar tão atento aos seus direitos de autor. E eu quero te perguntar como é que é isso aí, como que está isso hoje no mercado? Qual a tua visão sobre isso? Então, eu acho que uma das coisas de uma indústria madura é exatamente essas discussões, né, de propriedade intelectual, direitos autorais, de exploração de direitos. Eu falo que os grandes players no Brasil, o que eles fazem é um nome que eu dei que é extrativismo cultural, né? Então, eles vêm com os seus dólares, ficam mostrando pra gente, a gente cresce o olho, pensa na produção, mas não pensa no resto. Então, é isso. E aí você dá 100% dos seus direitos para esses players, para essas empresas, quase sempre gringas, mas você não fica com nada que é o real valor. Que é isso, assim, tipo, você vai analisar o mercado comum de comunicação como um todo, porque a Disney comprou a Marvel, comprou a Pixar, depois comprou a Fox, comprou a Lucasfilm, não foi porque eles tinham as melhores pessoas ou davam dinheiro, mas são propriedades intelectuais e direitos já estão ali prontos. Ela não tinha que criar um novo Mickey, ela tinha que fazer o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha de novo. Ela tinha que fazer o Luke Skywalker fazer, e aí você vai se ver, beleza, o Mickey vai entrar em domínio público, muito provavelmente ano que vem, o próximo ano. Vai ser muito difícil a Disney mudar a lei de direito autoral, de propriedade intelectual, pela terceira vez, que eles já mudaram, era 60 anos, foi pra 75, agora tá em 90, e vai dar agora, sim, por agora. Então o Mickey muito provavelmente vai entrar em domínio público, mas o Mickey vestido de Homem-Aranha, vestido de Capitão América, vestido de Luke Skywalker, não, só a Disney pode fazer isso. Então você começa a entender esses lugares, pra onde vai, pra onde tá, são discussões. Então, por exemplo, tem uma discussão que eu sempre falo quando eu dou mentoria, que é o nome do podcast. Então, se você cria uma marca no Brasil, o INPI, né, que é onde você cadastra a sua marca, não importa se você tá usando aqui a sua marca, a Era do Áudio, há 20 anos. Se você não registrou e eu for lá hoje registrar, a marca é minha. É quem registra primeiro, não tem a parada do uso capião, sabe? Tipo, você usar. Então, por exemplo, terreno, sim. Então, tipo, se você quer levar isso a sério, se você tem uma marca, se você tem um nome, se você tem um nome que você chama seus seguidores, se vira alguma coisa, vai e gasta uma grana, vê, sabe, quando você tiver uma graninha, vai e registra, porque é isso, pode vir alguém e registrar no seu lugar, e aí você não vai poder usar essa sua marca que você criou, que você desenvolveu, que você criou engajamento, que as pessoas se identificam, às vezes você não pode usar. Então é um negócio que a gente não sabe, a gente não fez ainda, e não é só cadastrar o site, sabe? O @, nas redes sociais, é uma parada de legal mesmo, assim, de você ter uma consultoria, porque você não tem nem como entrar com recurso, às vezes, porque a lei é isso. Então, quando a gente começa a pensar essa parada de propriedade intelectual, como é uma discussão que eu tenho muito, eu gosto muito, assim, que é grande parte da estratégia narrativa, é isso. Então, o áudio, eu acho que hoje é um dos grandes criadores das próximas grandes propriedades intelectuais. Então, aqui é o que a gente já falou. A gente falou do Chico Felitti, o Mulher Maravilha, agora a Mulher da Casa Abandonada, séries que foram pra streaming, vai sair uns projetos meus aí que é bem nesse lugar, onde a gente tá começando propostas narrativas em áudio para depois, claro, a ideia de ser um teste para adaptar para outra coisa. Como é que a gente vai? Então, pro criador é muito importante prestar atenção nisso. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que é quase uma parada, porque a gente produtor pensa, o Brasil, principalmente, a gente foi criado nesse extrativismo que é focar na produção, não na exploração desses conteúdos, né? Então a gente foca nisso, como é que eu produzo, como é que eu tenho a grana da produção, como é que eu faço isso ficar viável financeiramente sem eu bancar. E num áudio, assim, se você gastar muito dinheiro com microfone, com gravador, com uma rede de internet, se você for, né, cara, não é o preço de uma câmera de cinema, assim, de uma lente, sabe, assim, é muito mais barato que uma lente pra você ter um estúdio profissional de áudio. Então, assim, o custo de entrada é muito mais barato, e às vezes as pessoas não fazem esse cálculo e se vendem pra um player 100%, e aí essa marca que você desenvolveu
desenvolveu, que você criou, que fez engajamento, as pressões que o player vai ter por métricas e tal, vão ser gigantes se você virar um exclusivo ou virar um original. E aí você briga, você sai aquela marca do player, não é mais sua, você não pode mais usar. Quando às vezes você desenvolvendo você e você criando, fazendo um contrato de exclusividade, você mantém a marca e você só vira exclusivo e a marca continua sua, sabe? Você inverter a ordem, só que você tem que colocar um dinheiro, um recurso, não só dinheiro às vezes é tempo, porque dinheiro, né? O recurso pode ser você usar o fone e o microfone do seu celular. É um pensamento que é uma das coisas que você perguntou lá, a primeira pergunta que você fez do mercado é uma parada, por exemplo, eu penso muito nisso, assim, toda vez que eu ganho uma grana, eu tenho quase um fundo próprio de desenvolvimento meu, assim, de tipo, tem essa grana aqui que eu vou guardar pra, em algum momento esse ano eu vou ficar 1 mês sem trabalhar, 2 meses sem trabalhar pra desenvolver alguma coisa, pra testar uma ideia, ou pra pegar um trampo que não vai pagar tão bem, mas vai me levar pra um outro lugar, ou vai fazer outra coisa nesse lugar, pensar e desenvolver história, sabe? Ou uma propriedade, ou alguma coisa assim. Sim. Eu acho que tem uma entrevista que tu deu em algum momento que tu falou que todo produtor é um produtor independente. E então isso vai mais ou menos ao encontro disso, assim, de tu poder tentar viabilizar os teus trabalhos e não depender tanto desse dinheiro de produção, algo nesse sentido. Então, no Brasil a gente não tem o estúdio, né? A ideia do estúdio, a ideia da... Assim, o único lugar que tem isso é a Globo. Então, o Estúdios Globo, que produz as coisas da Globo, tá conectada nesse lugar maior. De resto, não importa se é uma produtora gigante tipo a 2 Conspiração, uma produtora de áudio tipo a Ampera Rádio Novelo ou B9, todo mundo é independente porque tá dependendo de alguém pra pagar. Mas ao mesmo tempo é isso, a gente se acostumou muito. Então, o audiovisual brasileiro, somente o cinema, é talvez a única indústria que o produtor, que alguém que produz alguma coisa, ganha na entrada e não na saída. Então, você pega empresas automobilísticas, ou agronegócio, qualquer coisa, você pega às vezes um investimento de banco, um financiamento, mas para bancar o projeto, a implementação, qualquer coisa, faz a parada, vende com aquele lucro, você vai pagar o rolê, vai se pagar e pagar o financiamento e tal, mas você tira o seu quase na saída. O audiovisual não, você vai e fala, player, ó, vai custar 100, desses 100, 30 são meus, 70 é de produção, beleza, tô a grana, você tira o seu e você não ganha mais nada, você não se preocupa depois. Quase sempre é assim, né? Tô generalizando, mas quase sempre é assim. Então, uma coisa que eu aprendi fora foi isso, assim, tipo, como os modelos são fora, como funcionam as leis de incentivo fora, tanto pra qualquer meio. A gente acha que não tem, né? Mas só o estado da Georgia, que é onde a Disney grava todos os filmes de super-herói dele nos Estados Unidos, deu quase $1 bilhão de incentivo fiscal ano passado. $1 bilhão em real quer dizer que é toda a grana do fundo setorial do audiovisual, da Ancine, durante 5 anos. Então, tipo, eles deram em 1 ano um incentivo fiscal, que o que muda lá é que eles dão um tax rebate, que é você gasta e a gente te devolve uma porcentagem do que você gastou aqui. Mas você tem que pôr na frente. Pra pôr na frente, o produtor, seja a Disney, seja um produtor independente, vai ter que pegar empréstimo em banco, vai ter que ter caixa, vai ter que fazer o que tiver que fazer pra fazer acontecer pra daqui X tempo, como se fosse um automobilístico, né? Tem uma coisa que tu falou uma vez, que a gente tá muito mais próximo do Ford do que do Picasso, né? Dentro da indústria. Eu achei esse conceito muito legal. Eu vejo que tu tem muito essa visão do business, assim, isso é muito claro pra ti, e me pergunto se isso é assim tão claro, tudo isso que tu tá falando para os criadores com os quais tu trabalha, ou que já passaram aí na tua vida, e gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Não, eu acho que não. Eu sinto que a cultura brasileira é uma cultura muito que se inspirou na ideia do autor europeu. Então a gente vai focar no diretor, no poeta, no compositor. Tá fumando seu cigarro, na boemia. Ainda mais essa ideia da bossa nova, do carioca, da MPB, esses caras, fazer sempre caras brancos, né? Mas só que a gente esquece que é isso, assim, tipo, o cinema, por exemplo, eu comparo com o Fordismo, comparo com o rolê, principalmente o audiovisual especificamente, porque na indústria automobilística você vai ter 5 pessoas que acham que são artistas. Você vai ter o designer do carro, você vai ter o engenheiro, você vai ter pessoas ali que estão fazendo a sua arte naquele rolê. Então ele tá pensando na curva, ele tá pensando na velocidade, ele tá pensando na sensação, no cheiro, na sensação da aceleração, cor, no couro que vai dentro. Eles estão pensando em coisas artísticas que fazem você sentir alguma coisa que pra mim é arte, né? Tem um musical que eu gosto muito chamado Passing Strange que fala que a vida é um erro que só a arte pode consertar. Pra mim a arte é isso, assim, a gente rever e reconsiderar e essa palavra da moda, né? E ressignificar lugares que a gente não consegue entender através de uma ficção,
documentário. Então aí você vai ter 5 pessoas, só que aí você vai ter a fábrica, você vai ter as minas de metal, você vai ter os seringueiros tirando borracha pra fazer o pneu, você vai ter o petroleiro tirando o petróleo pra fazer o plástico. E isso não tem nada de arte. Isso é a galera trabalhando ali, sabe? No nosso é igual. No cinema você vai ter os diretores, os cabeças de equipe. Você vai ter o diretor, o roteirista, o diretor de arte, o diretora de fotografia, que são os artistas. Abaixo deles é chão de fábrica. Você tem 12 horas por dia pra executar X planos, gravar X páginas, ainda mais em mercados consolidados, tipo os Estados Unidos. É isso. Porra, se você é um carpinteiro, você pode trabalhar, você pode escolher construir móveis pra vender em lojas ou construir cenários de cinema, dependendo, porque ali você vai ter o sindicato, o plano de saúde, o plano dental, hora extra. Você vai escolher como uma carreira e o que vai ser melhor pra carreira. Não tem muito rolê da arte ali, sabe? E aí a treta que eu fico vendo é isso, assim, a gente fica se enganando que é 100% arte, quando talvez o audiovisual é a mais capitalista das artes. Porque se você quer fazer uma música, você bate no peito, você canta, não precisa de nada, é você. Você quer fazer uma peça, uma pessoa sozinha no meio da rua de uma praça faz uma peça. Quer pintar, você queima um carvão, pega uma pedra, raspa a pedra na outra, pega uma tintura de uma semente, passa na parede, você faz. Você não faz audiovisual sem câmera, você não faz podcast sem microfone. E tudo isso é capitalismo, né? Você comprar produtos, você ter ferramentas que você precisa ter algum recurso para fazê-las, para elas existirem. Então, a gente não esquecer disso, eu acho muito importante, porque a gente esquece. E quando a gente não esquece, facilita, tipo, mais da metade do trampo. De a gente entender que é isso. São artes que demandam recursos, não só grana, mas tempo, pessoas, equipamentos, ferramentas, conceitos, ideias, aprendizagens, tudo isso, assim, pra simplesmente existir, né? Quando a gente vem, principalmente, tipo, o cinema, até um podcast, assim, a gente pensa na quantidade de grana que você precisa, de tempo, de pessoas, e até pessoas que não... Você pode estar fazendo sozinho a parada, mas teve alguém que fez o computador, teve alguém que fez o microfone, teve alguém que fez a câmera, teve alguém que fez o coding do programa que você usa, do aplicativo que você usa, então a gente esquece. Então quando você resolve, quando você entende, é isso, assim, eu acho que eu sou muito bom, na verdade eu acho que eu sou bom em poucas coisas na vida, eu sou mediano em muitas delas, parece que é mais, assim, mas tem uma coisa que eu sou bom que é isso, é pitching, porque quando você entende o negócio, você entende o pitching, pra você fazer as suas coisas fica muito mais fácil, porque é tipo um chaveco, é uma paquera, e a paquera quase sempre não é sobre você, é sobre a outra pessoa. Isso é tipo, você quer aprender a fazer pitching bom, passa um dia no shopping, entra numa loja e fala, só tô olhando, ou entra e fala, quero olhar uma camiseta, e aí vê se a vendedora ou o vendedor não aparece com uma blusa, uma saia, uma calça, aí você vai sair com uma camiseta, você quer uma camiseta branca, você vai ser camiseta branca e vermelha, não sei o que, porque ela te vendeu e você não sabe a intenção dela, você não sabe, ela nunca te falou que ela tem uma métrica, que ela tem X, porque ela tem que vender naquele mês, ela nunca te falou isso, ela nunca te falou o porquê ela quer te vender, ela falou só de você. Quando você investe, quando você pensa no negócio e você faz um pitch, não tipo esses players grandes, ou se você faz coisas comerciais, né, tipo um branded content, você vai trabalhar para marcas, e você faz o pitching que o pitching é sobre resolver o problema do outro, gerar valor pro outro, é indiferente o que você faz, quase indiferente, assim, porque a pessoa viu o valor ali agregado, e você vai resolver um problema, você vai gerar valor, você vai gerar grana, você vai gerar um faturamento, você vai fazer alguma coisa que vai resolver ali pra ele, e é sobre ele, não é sobre o que você quer. E quase sempre como artista a gente inverte, a gente fala, eu quero fazer essa história porque é importante pra mim, eu quero fazer porque eu quero fazer, e você vai fazer, mas como é negócio, e me dói falar isso muitas vezes, como é negócio, é isso, todo mundo que a gente acha que foi autor, que a gente acha que é pop, ou que é clássico, um dia foi pop. Shakespeare foi pop, Mozart foi pop, Hitchcock foi pop, Spielberg é pop, o Godard, o Truffaut, que criou um movimento artístico, criaram um movimento pop francês pra ir contra o movimento pop americano. Então quando você olha pra trás e vê da onde veio as intenções dessas pessoas e por que eles fizeram e por que a gente vai ler Harry Potter nos próximos 200 anos, se a gente tá lendo Shakespeare há 400 anos, é porque foi pop, que eles respondiam perguntas, eles davam lucro, sabe? Tem uma anedota que fala que acharam um hotel das antigas, no livro de hóspedes, uma assinatura do Shakespeare, e tava lá, ocupação, e ele tava falando empresário, sabe? Porque ele tinha que manter a trupe dele, ele tinha que manter o Globe Theatre, a galera ali. Então, enquanto o capitalismo existir, e até as histórias que a gente pode contar dentro do capitalismo é sobre implodir o capitalismo, mas a gente tem que saber disso. Então, é por isso que a gente tá muito mais perto do Fordismo, assim, né? Essa é uma das ideias. Então, eu tento, quando eu dou mentoria, quando eu falo com a galera, eu tento muito deixar claro isso, e assim, pra galera, eu já quase apanhei várias vezes, assim, ainda mais em
roda de cinema, nossa, a galera fica brava. Eu sou artista, você acha? Eu falo, você faz, mas não é um movimento 100% artístico. Que até pra fazer um filme político, hoje, você quer fazer um filme sobre o Lula, tem que ser alguém que é contra alguém rico que é contra o Bolsonaro pra bancar. Você quer fazer um filme a favor do Bolsonaro, tem que ser alguém, sabe, tem que ter uma grana, tem que ter algum interesse que é contra o Lula, a esquerda, o PT pra bancar, não sabe? Tipo, tem um interesse por trás, ou ideológico, ou financeiro, tem um interesse ali. Não tem como alguém te dar milhões ou milhares de reais ou de dinheiros pra você fazer alguma coisa se não tiver esse interesse, sabe? Nesse sistema que a gente tá. É isso, é impossível fugir ao capitalismo atualmente. Nossa, obrigada, MM, adorei essa tua última resposta, foi muito interessante. Sinto que estou saindo mais inteligente dessa conversa. Muito bom, muito bom. Que é isso. E olha, foi um prazer falar contigo, mas antes da gente terminar, gostaria que tu falasse um pouco onde as pessoas te encontram. Tu também tem a tua plataforma de saúde mental. Fica à vontade para falar um pouco sobre isso. Como é que tá a saúde mental dos produtores de conteúdo, que, enfim, não deve estar muito bem, mas, enfim, conta aí os teus canais para as pessoas te encontrarem. Então, começando pelo fim aí, uma das coisas que acho que a galera mais tem que tomar cuidado é a saúde mental, assim, um negócio que eu até falei muito, até o vídeo que você viu do Jordan Peele, um negócio que eu bati muito com ele, quando eu falei com ele, é muito massacrante, assim, né, você, ainda mais no desenho que a gente tá tendo hoje, onde você é a própria obra, quase, né, você é a sua própria criação, então é a sua conta, é essa personagem que você cria, é isso, a diferença de você, eu já ajudei, falo com muito, né, sou amigo de muita gente do mercado, esses criadores, atores, cantores, gente famosa, e é isso, a diferença de, se a pessoa não gosta daqueles stories, daqueles reels, daquele episódio que você fez, ela não gosta de você, é isso que a galera sente. Então tem isso e tem o simples fardo de produzir conteúdo, assim, e por isso que eu acho que a palavra conteúdo é uma palavra que toma muito cuidado, porque pra mim não é só o conteúdo pra mim é vazio, sabe? O que a gente faz é muito rico, é muito importante, é muito trabalhar com palavra, trabalhar com narrativas, trabalhar com contação de história, é uma coisa que antes era reservado pros xamãs, era reservado pros padres, pros bispos, pros caciques, porque é uma parada que é muito foda, assim, é muito rica e é quase espiritual, assim. Então é um superpoder, eu sempre falo que é um superpoder, então a gente tem que tomar cuidado com o superpoder, porque tal qual o tio Ben ensinou a gente, grandes poderes, grandes responsabilidades, principalmente pra gente. Então se a gente não cuidar da gente, a gente vai implodir. E vários desses criadores grandes estão ali sorrindo nas suas Ferraris, nos seus Porsches, nas suas viagens, mas estão chorando dentro de casa e pedindo ajuda porque não tá dando conta. Então, se vocês vão entrar, se vocês já estão, se vocês estão crescendo, criem mecanismos, criem estratégias pra cuidar de vocês, assim, porque o que a gente faz é muito forte e eu sempre acabo, assim, quando eu vou falar de saúde mental especificamente, eu sempre falo que todo mundo tem um superpoder. Tem gente que faz bolo, tem gente que joga futebol, tem gente que fala, mas todo mundo tem um superpoder. Se o nosso é contar histórias, da hora, usa isso. E brilha do seu jeito, porque se a gente brilhar junto, a gente vai virar essa constelação que ninguém vai apagar a nossa luz, sabe? E é só assim que a gente vai fazer algo diferente, nem melhor nem pior, mas diferente. Então, se você vê os meus conteúdos, vê o que eu tô produzindo, as narrativas que eu tô desenvolvendo nos últimos anos, desde a criação do Eu Estou, é nesse lugar, assim, de fazer mais e mais gente brilhar, e não só eu, porque eu sozinho não vou fazer nada, assim. Então é como é que traz vozes e corpos, e ideias e visões, e cosmovisões, e pra dentro e amplificar essas várias vozes. E aí é MM Isidoro, MM 2Ms, que eu sou redondo e marrom igual chocolate, Isidoro com Z, aí em qualquer rede, basicamente tô lá causando todos os dias, também tem uma coluna no UOL, eu tento escrever a cada 15 dias, então lá de sábado me procura lá quase sempre na primeira página do UOL, tô lá 2 vezes por mês, e aí vai ter muito, tipo assim, segundo semestre agora de 2022, não sei quando você vai estar ouvindo isso. Daqui a umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos. Mas aí se você estiver ouvindo isso em 2023, pra frente... Ah, bom, pode acontecer. Segundo semestre de 2022, praticamente eu vou virar o Visconde do podcast brasileiro, que vai sair muito lançamento novo aí, então fica o famoso vem aí, Oba. Fiquem ligados, vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí, nada dá pra adiantar. Bom, tu falou algumas coisas já, né, mas não tem mais nada que dá pra... Ainda não dá, porque senão eu vou ser... Eu tô com um sniper aqui, Segredos assim... de contrato. Sim, tá. Mas só que tem coisas muito... Assim, eu vou te dizer... o que eu posso dizer algumas das coisas eu acho que são as melhores coisas que eu já fiz na vida. Uau. Assim, de eu ouvir e falar, caralho,
cara, eu fiz isso mesmo, de possibilidades, de narrativas, tipo assim, juntou tudo que eu sempre sonhei fazer, que eu queria fazer em alguns desses projetos. E vai ser um resumo dessa conversa que a gente teve aqui, de juntar negócio com direito autoral, com criação de propriedade, com narrativa, com áudio, com desdobramento, com as várias aspas, assim. Então, assim, tô biruta de fazer 8 projetos ao mesmo tempo, que vão lançar todos meio juntos, tô biruta. Mas tamo aí, né? Vamos fazer e depois eu tirar umas férias bem longas, então se vocês não me virem na rede social, eu tô tudo bem. Mas vem aí, se alguém quiser mandar DM, quase sempre vejo lá, respondo, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma mão aí, que é isso. A gente só vai sair dessa junto e a gente tem que se ajudar. Bora lá. Isso aí. Então, muito obrigada, MM, um prazer falar contigo, te desejo todo sucesso, vou estar muito atenta aos projetos do hashtag Vem Aí, que vão rolar aí no segundo semestre, tá bom? Obrigado, não, e aí só pra falar isso, galera, a gente tá cedo pro mercado ainda, se você tá ouvindo isso, se você tem interesse no áudio, o mercado do áudio está acontecendo, ainda não aconteceu, não é porque existe o Podpah, tipo, o Podpah e o Flow são o Chaplin, sabe, ainda não veio o Jorge Lucas, ainda não veio o Spielberg, ainda não veio o Jordan Peele da parada, a gente tá na época do filme mudo ali, sabe, então não parem, e fiquem com essa conta, tenta fazer 22 episódios, e você já tá na frente de 99% dos criadores de áudio que existem aí. Acho que essa é um número concreto, assim. Por acaso, esse é o episódio 22, tá? Não sei se tu viu aqui na nossa plataforma de gravação. Ah lá, chegamos no proverbial lá. Chegamos no proverbial lá. Então, só continua, assim. E vão criando essa estratégia, vão vendo. A Ampere vai ter um curso, em algum momento que a gente vai reabrir, tá? Então, se vocês quiserem saber mais dos nossos processos, em algum momento, fica ligado nas nossas redes, que esse segundo semestre a gente quer reabrir turma. Mas fiquem muito espertos e falem com nós aí o que precisar. Falou, muito, muito bom. E obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada eu, MM. Tchau, tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @a Era do Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @Ananda Garcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!